Todos nós gostamos, rimos, achamos engraçados. Agora, se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Ou todos nós gostamos, rimos, achamos engraçados. Agora, se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no Estado, será que não é ofensivo? É correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso? É só essa questão. É só isso, é isso que precisa ser avaliado. E depois, tanto do vídeo em que ele responde à troça feita com o linguajar, com a forma de falar do Zema, e essa entrevista concedida hoje ao portal Metrópolis pelo Gilmar Mendes, você não precisa pôr o título da matéria, viu? Você pode passar o título. Eu vou ler o título, né? Então tá bom. Não. Ah, sim, agora sim. Em entrevista concedida pelo ministro Gilmar Mendes ao programa JR Entrevista, que foi ao ar na noite de ontem, quarta-feira, dia 22, na Record News, o decano do Supremo Tribunal Federal não poupou o sarcasmo ao disparar contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, que ele fala um dialeto próximo do português, muitas vezes a gente não entende, não é? Eu estava imaginando que ele fala uma língua lá do Timor-Leste, um tetum ou coisa assim, mas, de qualquer forma, naquilo que for inteligível, é importante que a Procuradoria, a Polícia Federal e o próprio ministro Alexandre apreciem SIC. Nessa quinta-feira, dia 23, como nós acabamos de ver, o Romeu Zema reagiu nas suas redes sociais em vídeo aberto. O presidenciável do Partido Novo defendeu que a sua linguagem é condizente com a do brasileiro simples, que não entende os atos de um ministro que recorre ao autoritarismo para censurar aqueles que o criticam. No final da tarde de hoje, eu conversei com o Romeu Zema e com o Eduardo Ribeiro, que é o presidente nacional do Partido Novo, acerca do episódio. O Ribeiro me relatou que os aliados e advogados sugeriram que Zema ingressasse no STF com uma ação penal privada de injúria racial prevista no artigo 2º da Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Aspas, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. A pena é de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa. Conforme o artigo 1º da citada lei, o racismo consiste em uma conduta pessoal de discriminação ou preconceito em relação à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Por força de norma constitucional, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Em favor da ação penal, os advogados argumentaram que, na referida entrevista concedida por Gilmar, o ataque a Zema configura conduta discriminatória tipificada na espécie procedência nacional. Para eles, uma vez que a manifestação crítica de Zema se deu dentro das normas gramaticais de forma coloquial, Gilmar Mendes discriminou de maneira gratuita e criminosa o sotaque característico do povo mineiro. Todavia, Romeu Zema se opôs à medida judicial sugerida e garantiu que não vai processar Gilmar. Aspas para Romeu Zema. Nossa, grande imagem do Romeu Zema aqui, hein? Eu adoro essas ilustrações imensas. Aspas para o Zema.
na qualidade de político, e eu achei boa a resposta dele, viu, Caivando? Na qualidade de político e especialmente de democrata, eu jamais acionaria na justiça qualquer pessoa pelo fato de ter me criticado. A liberdade de expressão, em uma democracia de verdade, dá a qualquer pessoa o direito de criticar e expressar a sua indignação contra qualquer homem público, seja ele agente público ou político. Eu sou um agente político, eu sou um democrata, meu dever é aguentar qualquer tipo de crítica, inclusive essa que tira sarro do meu sotaque, do qual muito me orgulho. Fecho aspas. Bom, eu estava quase encerrando a conversa quando as minhas colegas aqui do Metrópolis, Manuel Alcântara e Marília Ribeiro, publicaram a entrevista exclusiva com o ministro Gilmar, na qual ele voltou a provocar o Romeu Zema. Bom, eu li para o Romeu Zema e para o Eduardo Ribeiro o seguinte trecho da entrevista que a gente colocou em vídeo. Coloca de novo o vídeo do Gilmar com esse trecho. O que ele falou para o Metrópolis. Ninguém presta atenção no Switch. Eu não sei se esse programa é tão ruim que ninguém presta atenção no Switch. Enquanto isso, é uma quebra, não, é uma quebra de expectativa. Com a resposta do Zema. Oi! E tenho muito respeito a ti, você sabe. Todos nós gostamos, rimos, achamos engraçados. Agora, se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no Estado, será que não é ofensivo? É correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso? É só essa questão. É só isso, é isso que precisa ser avaliado. Vocês verem que a técnica daqui ela é uma coisa maravilhosa, né? Bom, tá bom. Depois que eu li esse trecho para o Zema, ele não se exaltou. Ele falou o seguinte: rapaz, eu não vou conseguir falar de proposta para o Brasil desse jeito. Ele falou com bom humor. Eu compartilhei o link da matéria que trata desse trecho e eu li mais uma vez o trecho da entrevista e o Zema fez o seu comentário sobre essa teoria do Gilmar. Aspas para o Zema. Olha, Pavinato, você é gay assumido e é um homem de bem. Já viu o homem de bem ser bandido assumido? Eu gostaria de dizer para o ministro Gilmar que ele pode fazer o bonequinho que for, meu. Pode fazer boneco do Zema homossexual, porque eu sou muito seguro da minha sexualidade. Eu não tenho preconceito nenhum e eu sei que não sou gay para um boneco me ofender. Pode até fazer boneco do Zema roubando dinheiro, porque eu sei que eu nunca roubei na minha vida e não vai ser um boneco que vai me ofender. Só não acho correto o ministro comparar homossexual com ladrão e dizer que é tudo ofensivo. Fecho aspas. Para não ser leviano mais uma vez, conheço Gilmar Mendes, sei que Gilmar não é homofóbico. Essa declaração do Gilmar foi realmente desgraçada, porque ele comparou as duas coisas. E é por isso que eu acho, Caivando, que ele está caducando. Eu continuo batendo na tecla, você sabe o quanto eu te respeito e ouço aquilo que você fala, mas eu continuo batendo na tecla que ele está adotando uma técnica dissuasória e, obviamente, diversionista, para que as pessoas olhem para o outro lado, criem um outro problema e ele fique livre aqui para não ter que ficar respondendo sempre as mesmas perguntas, principalmente da Renata Lopretti, se ela vier a entrevistá-lo novamente, porque ela realmente é incisiva nas perguntas. É claro que estou sendo irônico nessa questão. Então, o que ele está fazendo? Joga para lá, eu vou continuar aqui, vou seguir meu rumo, enquanto a imprensa vai ficar discutindo esse problema aqui. Olha, o Gilmar é homofóbico, olha, o Gilmar
Gilmar disse isso do Zema, olha, o Zema respondeu, olha, o Zema vai processar, o Zema não vai processar. E aí, voltando à questão que eu estava te falando nos bastidores aqui, eu não concordo com o posicionamento, eu respeito, obviamente, ele tem o direito dele de fazer o que ele quiser e tal, mas eu não concordo com o fato dele não processar, não abrir um processo contra o Gilmar, principalmente do homossexualismo, nem caberia a ele, né? O crime de homofobia pode ser movido homossexualidade, pelo amor de Deus, senão amanhã nós vamos ter problema com a militância. É da homofobia, né? Isso que ele alude aí é um crime de homofobia. Foi declarado equiparado ao crime de racismo pelo próprio STF em 2019. Então caberia ao próprio Ministério Público se mover, né? O PGR, mas não vai acontecer. O Paulo Gonet. Não vai acontecer. A gente sabe disso, então não adianta também ficar sonhando nem vendendo terreninho na lua. Mas na questão da injúria racial, e você colocou bem por procedência regional, aqui nos bastidores, você já tinha falado antes para mim, que eu não lembrava, ele está ali representando o seu próprio povo, o povo mineiro. E aí entendo que, enquanto político, tudo bem, ele não deve se preocupar com injúrias, com críticas e etc. Mas como a figura pública mineira que representa o povo mineiro para uma posterior eleição majoritária nacional, ele, no meu modo de entender, pelo amor de Deus, Zema, se estiver nos vendo, não me interprete mal. Eu entenderia ter o dever de representar o meu povo. Opa, não vai ficar assim não. Todos os povos de todas as regiões brasileiras são iguais e você deve ter o dever de tratá-las de maneira igual. Então é só nesse ponto que a gente tem essa divergência, mas respeito, se até defende a tese de que isso não deveria ser criminal, né? Deveria ser só civil, essas questões de injúria, né? Não deveriam estar no Código Penal. Eu tenho só essa divergência totalmente. Também na questão da calúnia, que eu acho um pouco, ia ficar um pouco solto no tempo. Aqui só para